Paz do Senhor, amados. Ih, meu Deus, que o povo está fraco. É a falta do café. A paz do Senhor, amados. Ai, glória a Deus, melhorou. Pensei que tivesse aqui sozinha. Eu estava ali sorrindo, porque o nosso Deus, ele é muito tremendo. Ele é muito poderoso. E ontem à tarde Deus havia me dado uma palavra. E a gente que é ser humano, a gente fica, né? Não vou pregar essa palavra. Não é essa palavra. Não é. E a gente fica nessa batalha. E aí o apóstolo Carlos, ele mencionou uma palavra aqui que testificou no nosso coração. Mas quando o pastor Walter abriu a Bíblia aqui em Timóteo, gente, eu comecei a rir, porque eu falei, Jesus, o Senhor é lindo, né? O Senhor é soberano. Então vamos permanecer na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo. E é um texto muito importante que nós vamos estar tratando aqui. Deus conhece presente, passado e futuro. Todas as coisas estão nuas diante dos olhos de Deus. E Deus, ele conhece a necessidade da igreja. A gente às vezes imagina uma pregação, a gente às vezes imagina um estudo, nós às vezes desejamos uma pregação, mas o nosso Deus, ele sabe exatamente o que a igreja precisa. E esse é um cuidado que eu sempre tenho, de trazer a palavra não que eu queira pregar, ou não que a igreja queira ouvir, mas o cuidado de trazer a palavra que Deus quer falar e a palavra que a igreja tenha necessidade de ouvir. Amém, amados? Então vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. E nós vamos estar rapidamente discorrendo alguns textos, alguns versículos, mas vamos estar aqui nesse texto como base, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Pode tomar o seu assento e, assentados como vocês estão, nós vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai, por sua fidelidade, por sua soberania. Te louvamos porque o Senhor tem o controle de todas as coisas na tua mão. E nós te louvamos porque o Senhor tem feito nesta casa prevalecer a sua vontade, Pai. E nós somos gratos por isso, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dessa casa, e o Senhor tem compromisso com a sua palavra. E o Senhor tem compromisso com a sua noiva. Por isso o Senhor faz da maneira como tu queres. Por isso tu falas como tu queres, ó Deus, e como nós necessitamos ouvir a sua voz. Cuida de nós, cuida da tua casa, cuida do teu povo, nos guarda, nos orienta, nos direciona, mas que em todo o tempo a tua presença esteja conosco, que em todo o tempo a tua palavra esteja nos norteando, Senhor, nos direcionando, Senhor, nos alimentando, nos edificando, nos consolando. Ó Deus, que a tua palavra, Pai querido, ela permaneça em nós para fazer aquilo que lhe apraz e que prospere, Deus, naquilo para o qual ela foi enviada. Nós sabemos que os louvores quebrantam os nossos corações, preparam os nossos corações para recebermos a ministração, mas sabemos que o que liberta, que o que transforma caráter, sabemos, Deus, que o que acrescenta a nossa fé e o que aviva os nossos corações é a palavra do Senhor. Por isso, Senhor,
tem liberdade para estar falando conosco aquilo que está no seu coração. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor Jesus? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração. Nós louvamos ao Senhor porque Deus ele é fiel, amados. Em todo tempo Deus cuida da sua obra. O que me chama a atenção é que Deus, através das Escrituras, Deus, através da sua palavra, Ele nos orienta, Ele nos direciona, Ele nos mostra quais são os propósitos dEle para a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo, quando Saulo ainda não era cristão, ele era um perseguidor do evangelho, e o texto que nós lemos, que o pastor Walter ele mencionou do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele diz que ele era o principal o quê? Principal dos pecadores, mas ele foi alcançado. No versículo 15 que diz, fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E o que nos alegra, queridos, é que Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma peleja. Deus nunca perdeu uma guerra. O que nos alegra é saber que Deus permanece em todo o tempo, em toda a história do universo e da humanidade. Deus permanece no controle de tudo. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o texto, o título do capítulo 9, dizendo que o perseguidor, ele passa a ser então perseguido. E a história do apóstolo Paulo, queridos, quando ele se converte ao Senhor, ele permaneceu 13 anos servindo a Deus na igreja de Antioquia. Ele passou quantos anos? Quantos anos? Fazendo o quê? Aonde? Em uma igreja. Saulo, quando se converteu ao Senhor, ele não exerceu o ministério missionário. Ele permaneceu exatamente 13 anos sendo tratado, sendo ministrado, sendo instruído, para que depois desses 13 anos, o Espírito do Senhor ministrasse ao coração do anjo da igreja, do pastor da igreja. Deus não havia falado com Saulo, Deus não havia falado com Barnabé, Deus não havia falado com os outros homens que foram separados. Deus falou com o anjo da igreja, com o pastor da igreja. E a palavra de Deus para o pastor da igreja foi a seguinte: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Porque observem, amados, que o nosso Deus, ele é um Deus ordeiro. Ele não colocaria um homem para administrar uma igreja e permitiria que a ovelha fizesse o que desse na trela dela, na cabeça dela. Se ele levantou um líder, é porque as coisas de Deus, elas devem ser feitas com ordem, com decência e devem ser feitas da maneira como Deus tem projetado. Então Deus fala ao coração do pastor, dizendo: você vai separar e vai impor as mãos sobre Saulo, sobre Barnabé e sobre tantos outros homens que eu vou citar o nome, porque eu tenho uma obra missionária na vida deles. E eu gostaria que vocês conferissem Atos dos Apóstolos. Vamos voltar lá rapidinho para vocês verem. Aleluia. Capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então haviam mestres e haviam profetas, mas ainda que haja e houvessem mestres e profetas, eles deveriam estar sujeitos àquele a quem Deus levantou para liderá-los. Amém, amados?
Você pode ser mestre, você pode ser doutor, você pode ser poliglota, você pode ser o que você quiser ser e o que Deus tem projetado para você ser. Mas não se esqueça que Deus estabeleceu autoridades para estar acima de nós, nos conduzindo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. E eles permaneceram todo esse tempo servindo ao Senhor, no versículo 2, observe aí. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse então o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram. Deus não chamou ninguém para se enviar sozinho. Ah, eu tenho um chamado. Ah, eu sei pregar. Ah, eu profetizo, então eu vou fazer a obra de Deus. Deus não tem compromisso com ninguém que age dessa forma. Deus tem compromisso com aquele que está debaixo de uma autoridade, debaixo de uma liderança e obedece o tempo e obedecem às ordens de Deus, porque Deus tem tempo ordenado, preparado para todas as coisas. Todas as coisas. Eu me lembro que uma vez no Mirante nós estávamos orando aqui em Araruama. E Deus havia usado uma pessoa para falar para mim e para minha cunhada que nós seríamos consagradas à missionária, separadas a missionárias. E o interessante, queridos, que como nós estamos dizendo aqui, tudo tem o tempo de Deus. O que Deus fala hoje não significa que se cumprirá agora. Mas pode ter certeza, se Deus falou, vai se cumprir. E passaram-se alguns anos, exatamente, eu me converti ao Senhor em 1995, voltamos para Araruama em 2002, iniciamos esse ministério em 2008, e exatamente em 2008 para 2009 que Deus cumpriu essa profecia na minha vida. Então passaram-se, acredito que mais de 10 anos para que Deus viesse cumprir a sua palavra na minha vida. Mas esse tempo de espera não é o tempo em que nós vamos viver uma vida relaxada. Esse tempo de espera é o tempo do preparo de Deus. É o tempo que nós temos que buscar, é o tempo que nós temos que estudar, é o tempo que nós temos para nos consagrar ao Senhor, para Ele realizar na nossa vida aquilo que Ele tem projetado. Mas uma das coisas que nos chama a atenção, que tanto no ministério de Jesus, quanto no ministério dos apóstolos, daqueles que têm compromisso com o Senhor e que têm compromisso com a sua palavra, é que a orientação deles, amados, é que nós estivéssemos guardando a nossa mente e guardando o nosso coração. E ontem eu estava estudando sobre essa palavra que nós vamos estar mencionando aqui, e Deus me reportou para Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ou melhor, guarda a sua mente. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de mente, porque o nosso coração físico, ele serve somente para bombear o sangue para o nosso corpo físico. O nosso coração em si, ele não tem emoções, ele não tem sentimentos, ele serve para fazer exatamente isso que mencionamos, para bombear o sangue para o nosso corpo físico. Mas a parte do nosso corpo que tem sentimentos, que pensa, que raciocina, é a nossa mente. Então, quando o texto fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, está dizendo, guarda a tua mente, guarda o que você tem aprendido, guarda a palavra do Senhor, guarda a moral, guarda os bons ensinamentos, guarda aquilo que você tem recebido de bom. E o versículo 24 diz, desvia de ti a perversidade da boca e afasta de ti a corrupção dos lábios. Os teus olhos olhem sempre para a frente, e o teu olhar esteja fixo no que está diante de ti. Observe a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Se nós observarmos a vida
dos nossos antepassados, do povo de Israel quando saiu do Egito, o cuidado de Deus sempre foi, olha para mim, por favor, o cuidado de Deus com o povo sempre foi o seguinte: guarda os mandamentos, guarda a palavra, guarda os preceitos, guarda a palavra. Porque Deus sabia que havia uma investida muito grande sobre a vida dos servos do Senhor para nos desvirtuar do foco, para nos desvirtuar do propósito. Em todos os ensinamentos dados por Deus, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para Josué, para Davi, para Salomão, até chegarmos nos nossos dias, a orientação de Deus era para que vigiássemos, para que guardássemos a palavra do Senhor, para nós não nos desviarmos da presença de Deus. No Novo Testamento nós vamos ver vários textos falando sobre vigilância, para que nós vigiássemos o fim dos tempos, a vinda do Senhor Jesus, para que nós vigiássemos por conta de homens que tinham a mente cauterizada, que entrariam na igreja e desvirtuariam alguns do propósito. E eu quero que rapidamente você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Glória a Deus. A palavra de Deus para nós é: vigia, esteja atento. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, tanto na sua primeira carta quanto na sua segunda carta, é que entrariam pessoas na igreja sem o menor temor, sem o menor respeito ao homem, às famílias, e tirariam eles do foco. Então, o discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, capítulo 20, versículo 18 em diante, diz: logo que chegaram, disseram-lhes: vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Sabeis que nada proveitoso deixei de vos anunciar e ensinar publicamente nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, levado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Somente sei que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. E o que me chama a atenção, queridos, que hoje, quando nós falamos de morte, nós nos desesperamos, quando na realidade todos nós sabemos que um dia nossa hora vai chegar. Mas agora o interessante é que um homem de Deus como o apóstolo Paulo, ele já sabia, porque o Espírito do Senhor havia ministrado ao seu coração, que o dia da sua partida estava próximo. E ele declara para a igreja de Éfeso, em Atos dos Apóstolos: agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais voltará a ver o meu rosto. Portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar toda a vontade de Deus. Cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, olha o cuidado do apóstolo Paulo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos a vós. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de advertir com lágrimas a cada um de vós. Amados, o cuidado de Deus com a minha vida, com a sua vida, com a minha casa, com a sua casa, é que nós venhamos nos manter firmes no propósito,
firmes no propósito de servir ao Senhor, firmes no propósito de servirmos a obra de Deus. Amados, precisamos entender que hoje, mais do que nunca, com o que estamos vivenciando, a vinda do Senhor está mais próxima hoje do que ontem. E porque o Senhor sempre alertou a sua igreja e nos últimos dias tem nos alertado, porque à medida que a vinda do Senhor se aproxima, o diabo ele mais se manifesta. À medida que a vinda do Senhor se aproxima, o diabo mais vai tentar contra a humanidade, o diabo mais vai tentar contra a igreja do Senhor, porque se não estivermos firmados em Cristo, porque se não estivermos firmados na palavra, nós seremos presas fáceis do diabo. Nós seremos levados por ventos de doutrina. E o cuidado de Deus, através da instrução desses homens, é para que nós estivéssemos guardando a palavra de Deus. E nós estamos falando de algo que já tem acontecido nos nossos dias, que chama-se apostasia. Ou apostatar da fé. Quando nós lemos os textos de Timóteo, vamos para a segunda carta de Timóteo agora, nós vamos ver o capítulo 3, dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também destes. Nós observamos, amados, que a apostasia é nada mais, nada menos do que alguém se afastar da posição original. Ou é o ato de você renegar a tua fé, de você agora passar a não mais acreditar naquilo que você sempre acreditou. E o apóstolo Carlos, na sua pregação agora há pouco, ele estava mencionando sobre a frieza espiritual. A frieza espiritual é o primeiro passo para a apostasia espiritual, para verdadeiramente abandonarmos a fé. Se nós observarmos os textos de Apocalipse, as cartas que o Senhor enviou à igreja, Deus ele vai dar elogios à igreja, mas também vai trazer correção para a igreja do Senhor. Porque as igrejas, elas permaneceram perseverantes, vigilantes, trabalhando, mas em alguns momentos, por falta de vigilância, eles se deixaram levar por esses falsos ensinamentos. Queridos, nós precisamos entender que o evangelho de Cristo Jesus, olha para mim, por favor, ele não nos garantiu uma vida fácil, ele não nos garante uma vida de prosperidade, ele não nos garante uma vida de oba-oba. Agora, o evangelho de Cristo Jesus, ele nos garante vida nova, ele nos garante restauração, ele nos garante transformação, ele nos garante cura e ele garante a nossa entrada no céu pelas portas, quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, quando nós entendemos os projetos de Deus, os propósitos de Deus e obedecemos a sua palavra e servimos a Deus com sinceridade, você pode ter certeza que Deus vai mover o céu, que Deus vai mover a terra, que Deus vai mover o coração do ímpio, que Deus vai mover o que precisa mover, mas Ele vai liberar uma bênção sobre a sua vida. Desde o início dessa pandemia, o que a gente tem conhecimento é que pessoas com doenças pré-existentes, se contraírem a doença, eles morrerão de imediato. Eu disse lá em casa, filha, Raquel, você está frita, porque você não pode contrair o coronavírus
De jeito nenhum, minha filha. Ela é alérgica, tem bronquite, problemas respiratórios. Eu falei, meu Deus do céu, vou te trancafiar 7 chaves dentro de casa, porque você não pode de jeito nenhum pegar o coronavírus. E quem foi que pegou o coronavírus, irmãos? Raquel. O que aconteceu com Raquel? Passou mal 2, 3 dias e continua aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Isso prova de que quem tem a bênção de Deus, ele pode passar na fornalha, mas o quarto homem da fornalha vai estar lá dentro protegendo. Isso prova de que nós podemos entrar na cova dos leões, sim, mas prova que o Senhor, ele entra na cova dos leões conosco e ele é poderoso para fechar a boca do leão e nos fazer ter experiências sobrenaturais com ele, queridos. E aí a gente vê pessoas que não têm doenças pré-existentes, que são saudáveis e contraem a doença e da noite para o dia, nossa, como assim? Morreu, meu Deus, o que aconteceu? O Evangelho, ele traz salvação, mas a caminhada é espinhosa. Se os irmãos atentaram para o texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ele disse, eu sei o que me espera lá em Jerusalém. Eu sei que quando eu chegar lá, eu vou estar sendo recebido com prisões e tribulações. Ele já sabia que quando ele mencionou a sua morte, ele não ia ter uma morte natural. Ele iria ser decapitado por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Mas, queridos, se nós olharmos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, uma morte humilhante, uma morte vergonhosa, porque a morte de crucificação era para os piores marginais da época, era para as pessoas mais desqualificadas daquele tempo. E Jesus, sendo um homem santo, um homem justo, um homem bom, foi dessa forma que ele morreu. Mas ele, olha para mim, por favor, ele suportou a afronta, ele suportou a humilhação. E a Bíblia ainda diz, o profeta Isaías, mesmo antes, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele dizia que ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Mas por que que o Senhor Jesus suportou tudo isso? Para nos comprar, para nos tirar da condenação do inferno, para nos tirar das garras do diabo e nos fazer hoje nova criatura em Cristo Jesus e para nos fazer hoje pessoas que têm direito a entrar nos céus, pessoas que têm direito à salvação. E é interessante, amados, que o homem, o ser humano, quando entende isso, ele não tem mais amor pela sua vida. Porque o amor que ele tem por Jesus, porque o amor que ele tem pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, quando ele entende que o pior e o maior sacrifício já foi feito por alguém que não merecia, que éramos nós que devíamos ser crucificados, porque nós somos pecadores, nós somos culpados, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, mas alguém morreu no nosso lugar. Alguém se deu por nós. E quando nós entendemos isso, amados, nós podemos declarar essa palavra tão linda e tão edificante que o apóstolo Paulo menciona no versículo 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça. Ele sabia que ele poderia morrer, que em Jerusalém seriam armadas ciladas para prender a Paulo. Mas ele disse, a minha vida não é mais preciosa do que a do Senhor Jesus. E ele então continua pregando a palavra de Deus, continua evangelizando, para que pessoas pudessem ser alcançadas pelo mesmo poder, pela mesma graça, pelo mesmo evangelho com que ele foi alcançado. E o cuidado que o apóstolo Paulo tem, amados,
o cuidado que Timóteo tem, o cuidado que o Senhor Jesus tem, o cuidado que o apóstolo Pedro tem, é para que a gente guardasse a palavra de Deus, para que a gente vigiasse, para que a gente não se deixasse levar por ventos de doutrina, por homens mentirosos, por homens enganadores, por homens usados por demônios, pelo diabo, para nos tirar da presença de Deus. Olha para mim, por favor. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque quando a apostasia entra no coração de alguém, você pode ter certeza que ele não se dará por satisfeito de ser um apóstata sozinho. Ele vai querer levar com ele uma multidão de pessoas. E cabe a mim vigiar, cabe a você vigiar, para que o diabo não venha roubar aquilo que o Senhor nos confiou. Nós temos muitas coisas valiosas. Um carro, nós temos um sacrifício muito grande para conquistar um carro, para você pagar um carro. Muitos pagam em 2 anos, muitos pagam em 3 anos, outros pagam em 5 anos, estão pagando um carro. Então, se for roubado, é um bem valioso. A casa, nós lutamos, tem pessoas que vão morrer e não vão pagar casas, porque pagam financiadas pela Caixa. Se acontecer alguma tragédia, alguma desgraça, é uma dificuldade para a gente conquistar os bens materiais, sim, amados. Mas, queridos, pode ter certeza que a coisa mais preciosa que o dinheiro não compra, não é uma casa, não é um carro, não é coisas que o dinheiro pode comprar. O que nós temos de mais valioso é a presença de Jesus dentro de nós, amados. É a presença de Jesus, porque o real não compra a presença de Jesus, porque o dólar não compra a presença de Jesus, porque o euro não compra a presença de Jesus, porque uma barra de ouro não compra a presença de Jesus. Mas um coração contrito, mais um coração quebrantado, mas um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração temente. Meu Deus, como isso atrai a presença de Deus para nós. Quantas pessoas reconstituem a vida financeira depois de perderem tantas coisas, começam do zero, começam do nada e adquirem tudo novamente. Mas nós, infelizmente, vemos pessoas que depois de perderem a presença de Deus, são mortas como um animal. Pessoas sendo humilhadas, pior do que um cachorro. Pessoas sendo escravizadas pelo diabo, porque perderam não uma casa, não um carro, mas perderam o bem mais valioso que tinham. Então nós precisamos estar vigilantes. O apóstolo João, ele diz: filhinhos, esta já é a última hora. E como ouvistes que vem um anticristo, já muito anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E nós vemos alguns motivos que induzem as pessoas a apostatarem da fé. A ausência do conhecimento é uma delas. O profeta Oséias, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. A falta de firmeza. As pessoas que estão dentro da igreja, que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus, mas da boca para fora. Pessoas que não sabem nem o que estão aqui dentro. Gente, você pode encontrar Jesus dentro da sua casa, dentro do seu quarto, quando você dobrar o seu joelho e não fazer uma oração mirabolante como muitos pensam. Você pode entrar no seu quarto e simplesmente abrir o seu coração e conversar com o Senhor e expor aquilo que está dentro de você. Ele estará lá do seu lado, Ele estará lá dentro de você, Ele estará ouvindo a sua oração e Ele estará pronto para te receber de braços abertos. Mas quando o apóstolo Carlos aqui mencionou das suas convicções, amados, nós precisamos saber o que nós queremos para a nossa vida. E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Muitos de nós, às vezes, ficamos sem direcionamento, ficamos sem norte, ficamos sem uma orientação, porque estamos longe da bússola de Deus, que é a sua palavra. Essa palavra vai te direcionar a sua alma para a salvação, vai direcionar a sua vida para uma vida abençoada, para uma vida de paz, para uma vida de alegria. Glória a Jesus. Muitas coisas induzem as pessoas a apostatarem a fé. As más companhias, uma consciência cauterizada, o abandono do primeiro amor, a avareza que provoca o desvio da fé,
torpes ganância, soberba que corrompe o entendimento, vaidades de pensamento e dureza de coração, resistência à verdade, amor ao presente século. E as consequências, amados, da apostasia da fé, elas são trágicas. Quando nós abandonamos a fé, e eu não estou dizendo de pessoas que se desviaram, porque existem muitas pessoas desviadas que ainda têm temor a Deus. Existem pessoas que mesmo lá fora, eles sabem que Deus existe, acreditam em Deus e sabem que uma hora o Espírito do Senhor fará obra dentro deles e eles retornarão para a casa do Senhor. Agora, muitos de nós estamos aqui dentro e não acreditamos mais em Deus. Estamos com aparência de piedade, como diz Paulo a Timóteo, mas negamos a fé por causa das nossas obras. Isso é apostasia. Quando nós dizemos, eu sou um cristão, mas o que eu pratico, o que eu falo, me denuncia como um ímpio. Isso é desvio de fé, é desvio de conduta, é apostasia, amados. Então, a apostasia traz consequências consigo, traz o naufrágio na fé e a corrupção, traz a decadência e a perca da graça, faz-nos perecer no engano, o abandono total da parte de Deus por nós. E somos entregues a Satanás para o castigo, como diz o apóstolo Paulo a respeito de 2 homens que eram seus companheiros. Quando eles abandonaram a fé, o apóstolo Paulo diz, eu entrego a carne de vocês para que Satanás venha punir, mas que a alma de vocês seja salva no dia do juízo. Então, queridos, quando nós abandonamos a fé, a nossa matéria ela entrega a Satanás para o castigo. Sofrerão severa punição aqueles que abandonam a fé. Tem as trevas eternas, o juízo divino, a segunda morte e a condenação e a destruição. Mas nós podemos vencer, queridos, a apostasia dos últimos tempos. Mas como nós podemos fazer isso? Permanecendo firme na presença do Senhor. Permanecendo firme em sua palavra. Quando nós olhamos para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, o capítulo 6, que nos fala sobre a armadura de Deus, o versículo 13, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Só estando firmes na presença, na palavra, na graça, é que nós vamos vencer a apostasia dos últimos tempos, examinando a nossa fé, examinando a nossa vida, examinando a nossa conduta, nos autoavaliando para que nós venhamos permanecer na presença do Senhor, resistir firme na fé, perseverar na verdade até o fim. O evangelista Mateus, no capítulo 24, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas ele prossegue dizendo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu sei que a graça de Deus está sobre nós neste lugar. Eu sei que a mão de Deus está sobre nós neste lugar. Porque o que o Senhor quer é nos sustentar, nos fazer segurar em suas mãos para resistirmos até o fim. Vivermos uma vida sóbria, fugir das apostasias, cuidar da sã doutrina, combater firme o bom combate e manter a fé e a boa consciência e ensinar somente o que convém à sã doutrina. Que nós venhamos fazer como o apóstolo Paulo ainda ensina a Timóteo. Exorto-te, porém, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, em tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor, ele vem estar ministrando ao seu coração exatamente aquilo que é propósito de Deus. Deus não perde batalha. Deus não perde o foco. Deus tem endereço certo na sua palavra.
E eu glorifico a Deus porque o meu coração é o endereço certo da palavra de Deus. Que o Senhor guarde a sua casa, guarde a sua família. Que o Senhor, através da sua palavra, te sustente e faça de você uma verdadeira palmeira na presença do Senhor. A palavra de Deus diz, no Provérbios capítulo 4, ainda para nós finalizarmos. Glória a Jesus. E nós já vamos estar mais uma vez participando desse banquete especial na presença do Senhor. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que você guarde a palavra de Deus no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Digam glória a Deus. Tá bom para fazer uma vigília. Amém ou não amém? Quando que amam as vigílias de oração? Eu sou resposta das vigílias de oração. Abra comigo a sua Bíblia, ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que alegria podermos participar da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de tomar o cálice, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Nós vamos consagrar o pão, as uvas e o cálice. Amém? Vamos. Pode partir. Vamos orar primeiro apresentando. Pai, nas mãos dos ministros da tua casa está o pão, o cálice contendo o suco de uva e as uvas, Senhor. Após esta oração, o pão simboliza o teu corpo. O suco de uva passa a simbolizar o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E nós vamos participar deste ato, relembrando a tua morte e ressurreição. A igreja nesta manhã tem motivos para agradecer a ti pelo fato do Senhor ter decidido morrer no nosso lugar. Pois na verdade, a cruz não era para o Senhor. Pois na verdade, o madeiro não era para o Senhor. Pois na verdade, a cruz era para mim. A cruz era para nós. Porque nós somos pecadores, mas o Senhor não tinha sequer nenhum pecado. Mas Ele decidiu assumir a nossa culpa. Ele decidiu morrer no nosso lugar. E hoje nós podemos levantar as mãos, adorar o teu nome, porque somos livres para adorar e glorificar o teu nome. Que através desse ato, a fé do teu povo seja acrescentada. Que a alegria, a esperança, a comunhão, a sua graça seja manifestada. E que saiamos daqui edificados para a glória do teu nome. E a igreja diga amém. Aleluia
E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. A igreja se assenta enquanto os obreiros partem o pão, ok? E logo em seguida, os louvores. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Oh! Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Da cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos somos amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus. Que nos transforma, somos amigos de Deus. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nos fez e nos faz exaltar. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz nos tomar aceitos somos amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu estou livre. Estou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Quantos aqui podem louvar o Senhor porque nós somos livres? Amém? É com alegria que nós queremos receber como membro desta igreja a irmã Maiara de Paula Alves Reis. É a irmã da Maurine. Ela decidiu se tornar membro da igreja. Ela fez um propósito com Deus, me procurou no gabinete e disse: apóstolo, a partir de agora, eu quero servir ao Senhor com retidão, com fidelidade. Esse é o desejo do meu coração. Então, hoje nós vamos recebê-la como membro desta igreja. Vamos todos juntos? Deus te abençoe. Amém. Todos estão de posse do pão, do cálice, das uvas. Que alegria para nós que estivemos aqui no primeiro culto, participarmos do segundo culto e ceiarmos mais uma vez. Amém. Gente, Deus cria essas situações. Ok? Então, levante o teu pão e fale comigo: obrigado, Senhor, por participar desse ato tão poderoso, que vai trazer edificação para a minha vida, para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito. Diga: Jesus, quando eu ingerir este pão, este suco de uva, que a tua glória que habita em mim seja manifestada. Jesus, muito obrigado por estar aqui nesta manhã para adorar o teu nome, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Comei todos do pão, em nome de Jesus.